Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Eu espero que sim, que a gente consiga aí realizar bem todas as atividades, sempre com atenção, com dedicação. Sou o professor Valdemir, estou aqui de novo para a gente fazer a correção dos exercícios de matemática sobre o estudo que a gente fez do capítulo 11, que fala sobre circunferências e círculos. Tá? Lembrando que a circunferência ela faz parte do círculo, que é o contorno. Então, fácil de você diferenciar circunferência de círculo. Vamos lá, então? Pegar o nosso livro, tá? De matemática, capítulo 11, tá? Página 218, tá? Vou aqui para vocês poderem daí acompanhar. A gente vai fazer, então, a correção dessa página, tá? Página 218. Então, do exercício número 1, podemos considerar que um exemplo de circunferência é dado. Então, vocês têm as alternativas lá no livro de vocês. Letra A, por uma melancia. Melancia, será que lembra circunferência? Não, porque a melancia, ela lembra mais o que uma esfera, tá? Arredondada, parte de dentro, então não é circunferência. B, por um disco de vinil. O disco de vinil, ele nos lembra mais o quê? Um círculo, não uma circunferência, porque tem a parte de dentro. Então, vocês lembram do formato de um disco de vinil. Então, ele lembra mais um círculo do que uma circunferência. Letra C, por uma bola de futebol. Bola de futebol, a mesma coisa como na letra A, melancia, ela nos lembra uma esfera, tá? Então, a bola também lembra uma esfera, então não é circunferência. E a letra D, então, que é a alternativa certa, é pela linha do Equador, tá? Então, a alternativa certa é a letra D, que vocês podem daí assinalar, que é a linha do Equador, justamente, a linha do Equador, se vocês observarem no globo terrestre, a linha do Equador, ela divide justamente o globo terrestre em duas partes, que é justamente o hemisfério na horizontal, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul. Tá? Então, essa linha imaginária, esse contorno ao redor do globo terrestre. Questão número 2. Quando cortamos uma laranja ao meio e a dividimos em duas partes, o que vemos em seu interior? Aproximadamente. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar uma laranja. Tá? Vocês podem também fazer isso. Pegar a laranja, cortar ela ao meio. E aí, o que vocês veem no seu interior? Tá? Seria essa parte de dentro. O que a gente vê? Então, vem as alternativas lá que vocês têm. A gente vê um círculo na letra A, que a gente já estudou e viu semana passada, tá? Na aula anterior. Tá? Exatamente, o que a gente vê é um círculo, justamente é o seu interior e a parte de dentro. E temos o contorno, então, que seria a circunferência. Temos as outras alternativas ainda, que é circunferência, então não é, porque seria só o contorno, uma esfera ou um arco de circunferência, também não. Então, justamente é a letra A, logo de cara. Então, dentro do interior da laranja, a gente vê um círculo. Tá? Letra número 3. A distância entre o centro e qualquer ponto pertencente à circunferência chamado de... Então, temos as alternativas: diâmetro, corda, raio, arco de circunferência. Então, é qualquer distância entre o centro e um ponto qualquer na circunferência. Então, eu já fiz para vocês aí. Vamos só traçar ainda agora a distância. Vamos ver aqui do centro até qualquer ponto da circunferência, ok? Então, seria essa distância aqui. Como é que ela é chamada? Tá? De raio, ela é chamada de circunferência, ela é chamada de diâmetro, ou ela é chamada
de corda o arco da circunferência. Então, temos as alternativas e é justamente a alternativa, tá? Alternativa C, que vocês têm aí, que é raio, tá? Então, vocês vão assinalar a alternativa C, raio, porque o raio é justamente qualquer distância do centro da circunferência até qualquer ponto ao redor da circunferência. Então, do centro até qualquer ponto da circunferência. Você tem o diâmetro, que seria todo ele, atravessado, passando pelo centro. A corda também liga sempre dois pontos, tá? E o arco seria, então, um arco formado, tá? por duas distâncias, do centro até por entre dois pontos que estão em cima da circunferência. Então, se eu tivesse outro ponto aqui, seria ligasse do centro de novo esse raio. Então, sempre o arco é formado por dois raios, tá? Que seria essa distância aqui. Então, para definir bem certo aí o que é raio, sempre então é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência, ok? Então, é a letra C que vocês têm aí no livro de vocês. Questão número 4. Normalmente, quando compramos uma pizza, ela vem dividida em 8 pedaços. Considerando que ela tenha formato circular, cada pedaço cortado pode ser comparado com... Então, aqui eu coloquei também, tá? Um círculo, tá? Dividido já em 8 partes. E aí eu destaquei uma parte, tá? Que seria representando a parte da pizza que aqui está pedindo. Então, tendo esse formato circular, cada pedaço cortado, tá? Pode ser comparado com, então, um círculo. Não, um círculo seria a parte toda. Um setor circular, o que é um setor circular? Seria uma parte, tá? Seria uma parte, um pedaço de um círculo. E é justamente isso que está pedindo nessa questão aqui. Então, cada parte da pizza corresponde a um setor circular. Então, aí já temos a resposta correta. Então, vamos só colocar aí, letra B, tá? Que é a correta, setor circular. Tem aí na alternativa um arco de circunferência. O arco seria, então, só o ligamento de dois pontos da circunferência, tá? Seria o contorno. E uma coroa circular é a outra alternativa. A coroa também sempre formado por dois círculos concêntricos, tá? Que a gente vai ver depois numa das outras questões. Okay? Então, a alternativa da 4, letra B. Questão número 5. Considerando dois pontos A e B, tá? Pertencentes a uma circunferência. O segmento de reta AB que não passa pelo centro é chamado de... Então, ele não passa pelo centro. Vamos ligar, tá, esses dois pontos. Aqui, de A até B. Ele não passa pelo centro. Como é que ele é chamado? Alternativas. De raio? Não, raio a gente sabe que ele tem que um ponto, um segmento qualquer do centro até a qualquer ponto da circunferência. Isso é chamado de raio. Diâmetro. Diâmetro também ele passa pelo centro. Então, une dois pontos da circunferência passando pelo centro. É o diâmetro. Então, seria 2 vezes o raio. Comprimento também seria o comprimento todo ao redor, podemos dizer, todo o comprimento ao redor da circunferência. Então, a única alternativa ainda que sobrou e que é a correta é a letra D. Tá? Letra D, que é corda. Então, corda é justamente isso, ele une quaisquer dois pontos da circunferência, tá? Qualquer segmento que une dois pontos da circunferência. E a maior corda é chamada justamente de diâmetro, tá? A gente pode definir também, que é uma das cordas também, que passa pelo centro. Mas aqui, qualquer dois outros pontos que ligam e que são ligados, a circunferência é chamada de corda. Questão número 6. Um CD, compact disc, muito comum nos anos de 1990 a 2000, está sendo usado cada vez menos por
conta das músicas baixadas da internet. Tal objeto possui um formato circular e um furo, também circular, com o mesmo centro que ele. É possível dizer que o CD pode ser representado geometricamente por... Então tem as alternativas: por um círculo, uma circunferência, uma coroa circular ou um setor circular. Tá? Já apresentei antes, ó, já coloquei aqui, eu vou apresentar de novo. Tá? É o CD, tá? Então ele tem dois formatos, ele tem é formado por dois círculos, tá? Concêntricos, tá? Eles têm o mesmo centro, mas são raios diferentes. Então tem um aqui e outro aqui, tá? E ele é chamado de quê? De círculo. Círculo seria se fosse toda a parte, então círculo não é. É uma circunferência? Não, circunferência só é o contorno. Uma coroa circular é exatamente o que a gente viu, tá, na aula anterior. A coroa circular, ela é formada por dois círculos concêntricos, e aqui é isso que a gente está vendo aqui. Então é a alternativa C, uma coroa circular é a correta. Última seria o setor circular. Setor circular a gente já viu que só é uma parte, tá, do círculo, tá, que a gente viu na questão número 4. Então a resposta certa da questão número 6 é a letra C, ok? Seria coroa circular, tá? Formada, então, por dois círculos concêntricos. E na página 219, questão invertida. Crie uma questão em que a resposta correta seja círculo. O enunciado dessa questão deve conter as seguintes palavras: interior, circunferência e região. Então, é para formular a pergunta que tem a resposta círculo, tá? E tendo aí essas três palavras. Então, coloquei aí para você já as três palavras, de novo aqui: interior, circunferência, região. Então, qual que poderia ser a pergunta que tem a resposta aí como, que tem a resposta círculo? Então, assim, qual é o nome da região formada pela circunferência e pelo seu interior? Tá? Então, aparece qual é o nome da região, aparece a região aqui, a palavra região, formada pela circunferência e pelo seu interior. Tá? E a resposta, então, seria círculo, tá? Que você já tem em cima aí na questão. Por isso que a questão é invertida. Aí tem a resposta, você formula a pergunta. Ok? Muito obrigado pela atenção, tá? Bons estudos e até a próxima aula, onde a gente vai ver, tá, sobre os arcos da circunferência e depois tem os exercícios para a gente fazer ainda do capítulo 11.